Olá, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira, 14 de setembro. Hoje a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. É uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária aqui. Eu quero acolher você que talvez pela primeira vez nos encontra aqui no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ative as notificações aí, já se inscreve. E ao longo da homilia, é importante para o YouTube que você deixe o like, o joinha aí, né? E algum comentário. Coloca no comentário alguma palavra, um amém, algo que tocou o seu coração, partilhe alguma coisa. Isso alavanca o vídeo, né? Para que mais pessoas possam ver esse vídeo. E se você quer ficar mais perto de nós, na descrição do vídeo aí tem grupo de WhatsApp, de Telegram. Se você entra neles, você recebe todo o nosso conteúdo de evangelização, tá bom? Que é a homilia, a missa ao vivo, o ofício das leituras, 9 meses com Maria, novenas, enfim, tantas iniciativas nossas aqui, tá certo? Vamos ao Evangelho, então, dessa festa da exaltação da Santa Cruz. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a exaltação da Santa Cruz. E nós olhamos para a cruz como um lugar de glória, de vitória e da grande revelação do amor de Deus por nós, não é? O Jesus mesmo está dizendo, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, né? Agora, deu como? Vamos entender isso aqui. Jesus é dado a nós num profundo amor e misericórdia que passa pela cruz. Mas a cruz, na vida de Jesus, é algo que está presente desde o início, desde a sua encarnação. A cruz é o grande rebaixamento de Jesus, para ficar do nosso tamanhozinho, né? Para nos acolher e nos levar com Ele. É por isso que, na missa de hoje, quem acompanhar a missa, nós temos duas opções de primeira leitura. Uma é de Números 21, que é o que Jesus falou no Evangelho. Nicodemos entendeu o que Jesus falou no Evangelho. Assim como Moisés levantou a serpente, né? O Filho do Homem também vai ser levantado. Está lá em Números 21, do 4 ao 9, esse relato, né? Moisés estava com o povo no deserto, o povo começa a se lamentar, reclamar, se impacientar, blasfemar, e diz assim para Moisés: a gente está aqui nesse deserto, não tem pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável, do maná que Deus dava. O povo sentiu nojo do que Deus dava. E é assim que vive, todo mundo está no pecado. A gente começa a sentir nojo das coisas de Deus. E nojo desse alimento miserável, o maná. Quantas pessoas talvez não vão dizer isso dessa forma, mas na prática elas vivem como se tivessem nojo do maná, da Eucaristia, porque vivem sem, não vão atrás. E aí vem as serpentes, picam. Aí o povo pede para Moisés interceder, e Moisés aqui intercede pelo povo, e Deus diz, eles estão sendo picados por serpente, então faz a serpente de bronze, põe no alto de uma haste, todo que olhar ficará curado, né? Então vejam, é o que vai acontecer com Jesus, ele vai ser levantado na cruz, né? Jesus que vai assumir todo o pecado no seu próprio corpo, na sua própria existência. Mas aí, uma outra opção de leitura, como primeira leitura da missa de hoje, é Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 11, quando Paulo então vai nos dizer e nos mostrar isso, que tudo aquilo ali que a gente vê de esvaziamento de Jesus na cruz, no fundo já começou antes da cruz, porque diz assim, Jesus Cristo existindo em condição divina não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Encontrado em aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Mas veja, antes da morte de cruz, ele já está esvaziado, porque assumiu a condição do homem. Então, lá na encarnação de Jesus, lá quando Jesus entra no ventre de Maria, ali já começa esse esvaziamento. Porque veja, meus irmãos, Jesus é Deus. Então, assumir a condição humana já é um profundo rebaixamento. Mas fez isso por amor. E nós que somos cristãos precisamos então entender a dinâmica da cruz na nossa vida.
para que a gente seja liberto, para que a cruz de Jesus, que pagou os nossos pecados, cause efeito na nossa vida. É o ato de fé. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Colocar na cruz, né, a nossa vida, a nossa existência, os nossos pecados, as nossas enfermidades físicas, espirituais e morais, né? E assimilar em nós um jeito de viver semelhante ao de Jesus, né? Porque lá a carta aos Efésios então vai dizer, e eu vou grifar aqui com o meu verde Palmeiras, né, minha gente? Lá no versículo 9, por isso Deus o exaltou acima de tudo e deu um nome que está acima de todo nome. Porque ele assumiu a cruz, porque ele se esvaziou. Então a grande glória do ser humano aos olhos de Deus, talvez não aos olhos da sociedade, mas aos olhos de Deus, é esvaziar-se de si mesmo e aprender a obediência, fazer da vida doação, né? Fazer da vida uma doação como Jesus fez da sua vida. E a gente precisa se esvaziar da gente, né? Jesus Cristo existindo em condição divina não se apegou a isso. Eu existindo em condição de pessoa muito rica, eu existindo na condição de ser o mais bonito da turma, eu em condição de existindo enquanto um sucesso, um famoso, um rico, alguém que tem mais dinheiro. Veja, eu existindo na condição de quem sempre tem razão, esvaziou-se, ficou do tamanho do irmão. E é por isso que Deus o exalta. E aí Jesus disse aqui no Evangelho, verde Palmeiras de novo, ó, João 3,15, para que todos os que nele crerem tenham vida e vida eterna. Agora, por último, meus irmãos, talvez isso seja tão importante para nós. Como é que Jesus via a sua própria cruz? Né? Jesus diz ali, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus não disse, é necessário que eu seja crucificado, morto, assassinado, traído. Ele vai chamar a sua crucificação e a sua cruz como levantado. Né? Levantado. A cruz nos levanta. A cruz nos torna nobres. A cruz nos torna santos. Claro que às vezes ela é tão doída que a gente olha para o céu e clama misericórdia, Senhor, me dá forças. Né? E se possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa cruz. Mas veja, a cruz tem o poder de nos levantar. Nós não podemos ser pessoas revoltadas contra a cruz. Como se a cruz fosse algo estranho a nós. A cruz é instrumento de salvação. Então, quando e à medida em que a gente une a nossa cruz à cruz de Jesus, nós vamos sendo levantados dessa terra aqui, ó, e vamos sendo elevados ao céu. Cruz, a gente não escolhe, cruz nos visita. O cristão acolhe, né? E acolhe a cruz por causa daquela primeira cruz, a cruz de Jesus. E nisso, o mundo é salvo por ele, por Cristo. Eu sou salvo à medida em que uno minha cruz à cruz de Jesus. Mas junto com isso, eu posso oferecer a minha cruz, na cruz de Jesus, pela salvação de outros também, né? Pela salvação da humanidade. Portanto, hoje, meus amados, vamos acolher a nossa cruz, não mais talvez de um jeito tão revoltado, infantil ou desesperado, apavorado. Existe uma vida eterna. A porta da vida eterna é a cruz de Cristo, mas vamos acolher a nossa cruz como algo que tem o poder de nos elevar. E talvez hoje, então, a oração de muitos tenha que ser, Senhor, parece que a minha cruz não está me elevando. Parece que a minha cruz está me oprimindo, está me tirando o sono, está me tirando a alegria de viver, está me tirando a caridade, está me tirando a fé. A cruz é para a nossa salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.